Olá, turma! Alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês aí? Eu espero que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Felizes, saudáveis, né? Vamos à aula de geografia de hoje, então? Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre como os alimentos chegam à nossa mesa. E muitos deles, né, através de uma atividade que nós já estudamos sobre ela, que é a agricultura, certo? E os alimentos saudáveis, as frutas, os legumes, as raízes e outros alimentos que vêm da atividade da agricultura podem chegar à nossa mesa de duas formas. Ou nós podemos consumir eles in natura, que é natural, né? Quando a gente compra na feira, no supermercado, quando o alimento é natural e não passou por nenhuma modificação na indústria. Ou também nós podemos consumir esse alimento industrializado, que ele era um produto natural, um alimento natural, e passou a ser um produto industrializado. Então vamos corrigir as atividades da aula passada e nós já vamos seguindo para o assunto de hoje. Conferem aí então. Vamos lá. Na atividade 1, então vocês deveriam completar as frases utilizando corretamente as palavras do quadro: agricultura, indústria, in natura e industrializados. Na letra A, então ficou assim: os produtos consumidos in natura não são transformados pela indústria. Na letra B, muitos produtos da agricultura são utilizados na fabricação de alimentos industrializados, certo? Na questão de número 2, vocês deveriam desenhar, né, no quadro, um outro exemplo de um produto agrícola que pode ser consumido in natura ou transformado pela indústria. Eu tenho certeza que vocês desenharam aí vários outros alimentos, né? Então, um exemplo de alimento, então, para quem não fez, então a prof vai fazer, é a laranja. Então, nós temos a fruta, né, que é a laranja, que nós compramos na feira, no supermercado, né? E depois nós consumimos a laranja na nossa casa, né? Vou tentar fazer aqui uma rodelinha de laranja para vocês, né? Para representar então a laranja in natura, que a gente consome ela tirando somente a casca. Ou também nós compramos a caixinha, opa, ficou um pouquinho torto. A caixinha de suco de laranja, que é o produto industrializado, ou seja, a caixinha, o suco que a gente compra no supermercado. Ele era um produto agrícola, consumimos in natura, ou também esse mesmo produto industrializado, certo? Vocês pintaram bem bonitinho, né? A prof não vai conseguir pintar aqui, mas eu tenho certeza que vocês deixaram bem caprichadinho aí no livro de vocês. Depois era para vocês, em uma folha, desenhar 3 alimentos que vocês consumiam in natura, certo? E colar também 3 alimentos ou 3 embalagens recortadas, né, de produtos industrializados que vocês consomem aí na casa de vocês, certo? Deixem aí na pastinha, guardem com muito carinho que a prof vai receber todas as atividades também, tá bom? Muito bem, então na aula de hoje nós vamos falar sobre a pecuária. Isso mesmo, nós vamos compreender o que é a pecuária e identificar os principais tipos de gado e distinguir também a pecuária extensiva da pecuária intensiva, tá? Então vamos ver o texto? A pecuária. Pecuária é a atividade de criação e reprodução de animais. Então aqui nós já definimos o conceito pecuária, que é a atividade que cria e reproduz animais. O que nós obtemos da pecuária? Da pecuária obtém-se carne, leite, couro, ovo, mel e etc., entre outros alimentos, tudo que provém dos animais, tá? Assim como a agricultura, a pecuária também fornece matérias-primas. Quem lembra o que é matéria-prima? É um produto base de um outro produto, de um objeto, de um utensílio, de uma ferramenta, de uma roupa, né? Por exemplo, a matéria-prima dos cobertores é o algodão. E ele pode ser
Ele pode vir da atividade da agricultura ou também de animais, como ovelha. Então, o algodão seria a matéria-prima para se fabricar cobertores, toalhas e outros pertences, né? Outros objetos e o que nós utilizamos no dia a dia. Então, a agricultura, assim como a pecuária, né, também fornece matérias-primas para a fabricação de produtos industrializados, ou seja, é matéria-prima, então, para se chegar a um outro produto, precisa passar por uma transformação. E é na indústria que ela passa por essa transformação. Por isso, chamamos de produtos industrializados. Ok? Alguns animais são utilizados também como meio de transporte. Isso mesmo. Então, além da prática da agricultura, que é criar animais o que é diferente, né? A prática da pecuária de criar animais não é o mesmo como nós criamos os nossos animais domésticos, né? Como gato, cachorro. Nós não estamos fazendo pecuária, nós só temos um bichinho de estimação, tá? Então, ela é diferente da caça, que a caça é uma atividade de extrativismo, que a gente vai ver depois, né? Os animais na atividade da pecuária, eles não servem apenas para alimentação, como a gente colocou aqui, mas também para o meio de transporte, para obter matéria-prima, como a gente já leu, né? A carne dos animais, por exemplo, também pode ser consumida in natura ou transformada como embutidos que a gente compra no supermercado, a linguiça, a salsicha, entre outros alimentos, né? A mortadela. Já o couro de alguns animais serve de matéria-prima para produtos como bolsas, sapatos, relógios, né? Os ossos também podem ser utilizados para a fabricação de produtos industrializados. Pode ser feito peças de arte, pentes, adornos, né? A proteína animal do porco e da vaca, do boi, ela é utilizada na composição de gelatinas, vocês sabiam disso? Também suplementos alimentares. A prof deixou um vídeo para vocês saberem um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, a atividade da pecuária envolve os cuidados também com a produção, a criação de animais, né? E a reprodução também. Prepara o cercado, alimenta, vacina, faz a limpeza dos currais, a coleta de ovos, a ordenha da vaca e cabras e também entre outros animais, tá? Agora, quais são os tipos de animais que geralmente são criados na pecuária, os diferentes, né? Tipos de gado que a gente chama, que é o conjunto de uma criação de animal. Então, na pecuária, os principais tipos de gado são bovino, suíno, caprino, ovino, bufalino, asinino e equino. Agora vamos saber cada um deles. O gado bovino é os bois e as vacas. O suíno, os porcos. Os caprinos são os bodes e as cabras. Os ovinos são os carneiros e as ovelhas. Os bufalinos são os búfalos. Os asininos são os asnos, ou jegues e mulas. E os equinos são os cavalos e as éguas. Esses são os principais, os diferentes animais, né, que são criados na pecuária e que nós chamamos de gado. Então, quando a gente fala assim, eu gosto de carne de gado, não é especificamente da carne do boi e da vaca. O gado se refere a um tipo de pecuária, tá? No caso da carne do gado de boi, do gado bovino, não de boi, né? Há também na pecuária a criação de aves. Isso, as aves, que são conhecidas como avicultura. Esse tipo de pecuária, então, né, de quem cria a ave, é conhecida como avicultura. E a criação de abelhas, que nós também conhecemos como apicultura, para quem tem a criação de abelhas, então, tá? Aí, para a criação desses tipos de gados que a gente viu, há duas formas diferentes que nós estudamos nas aulas de geografia. Existe a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Isso mesmo. Então, olha só. Na pecuária, a criação dos animais pode ocorrer de diferentes maneiras. A criação do gado pode ser intensiva ou extensiva.
Lá na agricultura, a gente também aprendeu dois modos de se praticar a atividade da agricultura, né? A de subsistência e a outra. E aqui também, então, nós vamos aprender a diferenciar a pecuária intensiva da extensiva. Vamos conhecer as principais diferenças entre elas. Na pecuária intensiva, então, olha só. Na pecuária intensiva, o gado é criado confinado. O que é confinado? É que está em um lugar fechado, preso. Ele não é solto e não se alimenta do que ele quiser. Ele se alimenta de ração dada pelo próprio produtor, pelo criador, né? Ou de pastagem cultivada, que o criador vai lá, cultiva a pastagem e traz para eles comerem nesses coxos que eles chamam, né? E colocam aqui, então eles se alimentam do que é trazido pelo criador. Nesse tipo de pecuária são utilizadas técnicas modernas de criação. Leite e carne são os principais produtos obtidos na pecuária intensiva e abastecem as indústrias e o mercado consumidor. Tá? Então, tem outras características que a Pro vai falar para vocês lá nos slides também. Mas, basicamente, a pecuária intensiva se caracteriza por essas características, tá? Então, aqui nós vemos uma imagem de uma criação intensiva do gado bovino, lá no município de Lagoa da Prata, no estado de Minas Gerais, em 2015. Aqui no nosso estado também nós vemos em muitos lugares, muitos municípios, que é muito presente esse tipo de atividade, a pecuária intensiva e também a extensiva, né? A pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, o gado é criado solto, em grandes áreas, e se alimenta da pastagem natural, ou seja, do que tem ali no chão ele está se alimentando, e aí ele se alimenta sozinho, né? Em geral, na pecuária extensiva não são utilizadas técnicas modernas. Carne e couro são os principais produtos desse tipo de pecuária. A carne abastece o mercado consumidor e o couro segue para as indústrias como matéria-prima, do qual nós acabamos de conversar. Lembram? Para fazer os sapatos, as bolsas e outras coisas, né? Então, aqui nós também temos uma imagem para termos uma noção do que se trata exatamente a criação extensiva do gado bovino, né? A imagem é do município de Terrenos, no estado do Mato Grosso do Sul. Certo? E, gente, a pecuária extensiva ela utiliza poucos recursos, né, para a melhoria da criação. O gado é criado em grandes pastagens naturais, com poucos investimentos financeiros e também cuidados, né? As pessoas não cuidam muito, os cuidados veterinários são bem poucos. Nesse tipo de pecuária, o gado recebe já na pecuária intensiva, que é diferente, o gado recebe um cuidado especial, né? Os investimentos em tecnologias são maiores, o gado fica confinado, tem assistência médica, assistência veterinária, né? Com vacinação, alimentação especial controlada. A ordenha é mecanizada, né? Ou seja, quando é produção de gado bovino, que se refere às vacas, para tirar o leite é tudo bonitinho, com muita tecnologia, uma higienização muito boa, né? Até porque a maior parte desses alimentos são vendidos e vão para o comércio ou para a indústria, né? Então, gente, já sabemos. Antes da Prof falar um pouco sobre as atividades, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. E a gente vai fazer um tour rapidinho, então, pelas principais características de cada pecuária, tá? Então, a pecuária intensiva. O gado é criado preso e se alimenta de ração e pastagem cultivada, certo? Ó, tecnologia para se tirar o leite da vaca. Aqui ele recebe a alimentação, a pastagem cultivada ou a ração do seu criador. Os alimentos obtidos através dessa atividade, o leite e a carne, que são os principais produtos obtidos na pecuária intensiva. Então, pode ser o leite da vaca, né? A carne do boi, do porco ou também do frango, que é as aves, né? Quem faz criação de avicultura. Já na pecuária extensiva, ó, o gado é criado solto em área grande e pastagem natural. Então, eles ficam lá vão ter, né? Ficam soltos, felizes da vida. Nesse tipo de pecuária não são utilizadas técnicas modernas.
Os principais produtos desse tipo de pecuária são o couro, que segue para a indústria, e a carne, que abastece o mercado, nos açougues que a gente compra, tá? Perfeito, gente. Então, vamos voltar aqui. Agora, a prof vai explicar para vocês as atividades que vocês farão hoje, tá? Então, vocês irão responder a atividade número 1, vão observar os produtos e dizer quais desses produtos são obtidos na pecuária, tá? Esses produtos obtidos na pecuária são utilizados como matérias-primas pela indústria? Cite exemplos de produtos industrializados que utilizam essas matérias-primas. Então, vocês vão encontrar alimentos que nós consumimos ou que vocês costumam consumir, que são industrializados e utilizam esses dois produtos que vocês encontraram aqui, que é através da pecuária que é obtido. Na letra C, quais são os outros produtos representados? Em que atividades eles são obtidos? Ainda se referindo a esses alimentos aqui, esses produtos, tá? A 2, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, de verde, vocês vão representar a pecuária intensiva e de vermelho, a pecuária extensiva, tá? A 3, em uma folha bem bonita e bem caprichado, vocês vão representar com um desenho a pecuária intensiva e outro desenho que represente a pecuária extensiva. É importante que vocês coloquem as características do qual nós falamos. Um é o gado preso, no outro gado solto, como é a forma de comer deles, como é a forma de tirar o leite da vaca, né? A 4, vocês vão observar o mapa e responder. Aqui, gente, na 3, depois pintem, bem bonito, tá? E guardem na pastinha que eu quero ver quando a gente voltar, ou quando eu receber as atividades de vocês. Observe o mapa e responda. Então, vocês vão receber o mapa. Esse aqui é o mapa do Brasil, país onde nós moramos, e ele está representando aqui nas regiões os principais rebanhos e estados produtores, né? Santa Catarina está localizada aqui, e esses animais que estão aqui, de acordo com essa legenda, são os que são mais produzidos aqui no nosso estado. E vocês irão responder, de acordo com esse mapa, essas perguntinhas aqui. Aonde? Em uma folha com linhas, e depois vocês irão anexar ao livro de geografia de vocês, tá? Então, gente, por hoje é só. Façam com atenção, com dedicação as atividades de hoje, que eu tenho certeza que foram muito produtivas. Há muito conhecimento que às vezes a gente não fazia nem ideia e que a gente acaba conhecendo. E conhecimento é algo tão bom que nunca ninguém vai poder tirar da gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!